Olá, bem-vindas, bem-vindos. Nosso tema de hoje é Minhas Sementes para 2022. Se a gente tratar os nossos projetos futuros, né, o que a gente quer fazer daqui para frente, para o próximo ano, como se fossem sementes, eu acho que essa analogia é muito interessante, porque ela nos ajuda muito a gente poder entender o que significa o processo de fazer com que os nossos futuros projetos vinguem. Se a gente olhar o projeto, um desejo, uma meta que a gente quer alcançar, como uma semente que vai ser plantada, a gente consegue sacar como é que a gente tem que tratar essa semente. Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: se os meus projetos para 2022 são como sementes, né? Eu tenho as habilidades necessárias para não somente cultivar essa semente, mas também a habilidade necessária para poder cuidar dessa semente? Essa pergunta é importantíssima, né? Meu projeto é uma semente, eu vou plantar essa semente para que ela possa germinar, crescer e frutificar no próximo ano. Em 2022, eu quero essa semente transformada em árvore, já frutificando. Eu tenho as habilidades necessárias para cultivar a semente, eu tenho que saber qual é o solo que eu vou colocar. Eu tenho as habilidades necessárias para cuidar dessa semente, para fazer com que esse pequeno arbusto que vai nascer, que vai germinar, eu possa mantê-lo íntegro e inteiro? Muito bem. Então, pegando agora dessa analogia e trazendo isso para a nossa realidade, né? Essas habilidades de cuidar da semente, saber cultivá-la, saber escolher o solo, saber manter a nível de água, de sombra, de sol e fazer com que a semente possa germinar, o meu projeto possa germinar, a primeira questão que eu preciso levar em consideração dos meus projetos é: no início de todo projeto, no início de todo empreendimento, eu consegui ver o seu fim. Isso não é uma habilidade muito óbvia, porque nós começamos projetos, nós começamos propostas, nós começamos ações, mas não olhamos aonde ela vai chegar. Qual vai ser o fim dela? Ou seja, volto de novo, por exemplo, à analogia da semente. Eu vou plantar uma semente de laranja. No início do empreendimento, eu tenho que ver o seu fim. Qual é o fim? Eu quero laranjas. Mas se eu pego uma semente de laranja, achando que vão nascer maçãs, eu vou ter uma grande frustração. Eu vou dizer que a árvore foi incapaz de me dar aquilo que eu havia planejado. Mas a semente era de laranja. A semente não era de maçã. Não ia nascer uma macieira de lá. Muitas vezes eu tenho projetos em que eu quero, por exemplo, alcançar a realização de um desejo acalentado em termos de servir a comunidade. Mas no início do projeto preciso ver o fim, ou seja, esse projeto realmente me leva ao serviço à comunidade? Ou esse projeto é um projeto que ele tem como fundamento essencial, princípio, ser um negócio comercial? Ora, um negócio comercial pode ou não pode servir a comunidade. Eu não sei o quanto o McDonald's serve à comunidade. Ele alimenta as pessoas, tudo bem. Mas alimenta com qualidade? Não. Ele promove a distribuição de renda? Não. Ele garante que todos têm acesso à alimentação? Não. Então, não é um serviço à comunidade, é um projeto comercial. Então, vejam só, eu inicio um projeto, eu tenho que ver o seu fim. Muitas vezes eu digo: eu tinha um projeto maravilhoso na minha vida. Ok, vamos lá, um projeto comercial, um projeto de empreendedorismo. Porque eu queria muito ser uma empreendedora, um empreendedor e poder realizar coisas maravilhosas. Só que eu me frustrei no meio do caminho e vi que aquilo me consumia o tempo, me consumia as energias de tal forma que eu não tinha condição de fazer mais nada na minha vida. Então, no início de um empreendimento, ver o seu fim. Esse empreendimento vai exigir quanto de tempo de mim? Vai exigir que tipo de ações?
Então, eu preciso sempre estar atento, se eu quero plantar uma semente e eu quero que essa semente frutifique e esse fruto seja um fruto que eu espero, eu preciso ver o fim. Quanto de tempo isso vai levar? Por exemplo, né, ainda nós estamos nessa dimensão de falarmos sobre as sementes, né? Eu planto sementes de tâmara, para ter tamareira. Uma tamareira, normalmente, leva de 50 a 80 anos para poder dar o seu fruto. Não estou falando em tamareiras que sejam agora feitas com enxerto e tal, que são outra história, né? Mas se eu tenho uma tamareira e eu quero os frutos em 1 ano, não é tâmara que eu tenho que plantar. Então, essa ideia das sementes me ajuda muito a entender que todo projeto que eu tenho, no seu início, no início desse empreendimento, eu tenho que ver o seu fim. Eu tenho que ver onde isso vai me levar. Quanto tempo vai levar? Que energia vai consumir de mim? Que qualidades minhas vão estar sendo necessárias? Então, há todo um conjunto de coisas que, quando a gente define meta para 2022, meta para o próximo ano, meta para esse ano, eu preciso ver onde isso vai chegar e como isso vai chegar aonde eu pretendo que chegue. A segunda coisa necessária para que eu garanta que eu vou ter bons frutos é eu ver as coisas com meus próprios olhos e não com os olhos alheios. Eu tenho que garantir que essa semente é de boa qualidade, eu tenho que garantir que essa semente foi testada, digamos, no conjunto de sementes, né, que foi gerado. Eu tenho que ver com meus próprios olhos, não com os olhos dos outros. Não pode alguém chegar para mim e falar assim, Irade, faça esse projeto, que esse projeto é maravilhoso, você vai gostar muito, é a tua cara. Eu olhei com meus próprios olhos? Não. Se eu comprar essa ideia, eu estou comprando uma ideia que foi vista com os olhos alheios. E a verdade precisa ser vista com os nossos próprios olhos. Eu preciso ter a certeza com os meus olhos daquilo que eu estou vendo, e se eu me asseguro e me familiarizo com aquilo que está à minha frente. Terceiro, e mais importante, talvez, eu não vou dizer tão importante quanto, mas eu vou dizer mais importante que os demais, é, uma vez iniciada uma tarefa, ir até o fim. Nós não podemos cair na armadilha de iniciarmos uma tarefa, pararmos no meio e dizermos, bom, não deu resultado. Se eu inicio uma tarefa, voltemos à semente, né? Em que eu vou plantar uma semente, eu planto a semente, e aí eu vejo que essa semente, ela está demorando a frutificar, aí eu digo assim, não, então deixa para lá. Eu não vou continuar dando água. Eu não tenho tempo, isso exige muito tempo. Quando eu iniciei uma tarefa, eu tenho que ir até o fim, porque é dando sequência a tudo que eu consigo alcançar o meu resultado. Então, quais são as habilidades que se fazem necessárias em mim para que o meu projeto futuro, projeto do próximo ano, projeto de vida, projeto para os próximos meses, ele possa vingar? Primeiro, no início do empreendimento, olhar o seu fim, saber onde isso vai parar. É para mim isso ou não é para mim isso? Segunda coisa, eu olhar com meus próprios olhos, né? Não olhar com os olhos alheios, não olhar com olhos de terceiros, mas eu ver com a minha própria consciência e avaliar aquilo que eu estou fazendo, né? E, por fim, eu preciso, ao iniciar uma tarefa, ir com ela até o final. Então, esses são 3 elementos, né, que nós colocamos como sendo importantes, né, no início de uma tarefa, no início de começarmos um projeto, no início de definirmos aquilo que nós queremos para o nosso futuro. Muito bem. Agora, existe uma outra coisa que nós precisamos ver. Um projeto só vinga se a ambiência em torno dele for beneficiada. Tornar-se beneficiada.
Isso é que se chama que nossos projetos têm que ser ecológicos. A minha semente é ecológica? Eu estou plantando uma semente que vai virar praga? Porque se eu planto aquilo que vai virar praga, eu estou plantando a semente errada. Não é aquilo que eu preciso plantar. Eu preciso plantar alguma outra coisa. Então, eu preciso primeiro saber se a minha semente é ecológica. Ela interage bem com o meio ambiente? Ela interage bem com tudo que está à minha volta? Exemplo de uma semente não ecológica. Eu resolvo iniciar um projeto para o ano que vem, onde eu digo para a minha família, pessoal, esqueçam que eu existo, porque, doravante, eu vou ter que me dedicar a esse trabalho. Ela não é ecológica. Eu preciso torná-la ecológica. Como é que um dono de padaria torna a padaria ecológica para a família dele? Porque se ele for o cara que sai todo dia às 3 da manhã e volta todo dia à meia-noite, isso não vai ser ecológico. Não vai dialogar saudavelmente com a família ao seu redor. Ecológico significa que o meu projeto dialoga bem com a minha família, dialoga bem com a sociedade, dialoga bem com os meus amigos. Ele é um projeto de próximo ano, um projeto de vida, um projeto de sequência da minha caminhada, que é ecológico, né? O projeto ele é ecológico, por exemplo, quando ele não só considera os benefícios próprios para mim mesmo, mas o benefício aos outros. Então, de novo, vamos a um projeto ecológico. Um banco pode ser um projeto ecológico? Eu quero abrir um banco, né? Bom, se eu abro um banco onde os meus empréstimos, desculpe, sejam empréstimos solidários, onde eu consigo financiar projetos da comunidade, e com isso eu cresço, todo mundo cresce, eu digo sim, é ecológico. Mas se eu vou iniciar um banco, né? Parece uma ideia absurda, mas é só a título de exemplo. Se eu vou iniciar um banco em que esse banco ele só tem interesse em fazer lucro e arrancar dinheiro de todo mundo, tornar os pobres mais pobres e os ricos mais ricos, esse não é um projeto ecológico. A minha semente tem que ser ecológica. Então, primeiro, é ecológico quando eu vejo benefício para todos. O segundo elemento de ser ecológico é que o modo de aprendizagem é o meu elemento central. Eu estou constantemente vendo que erros não são coisas condenáveis. Erros são formas de não fazer a coisa. E eu quero aprender a fazer a coisa. Quando eu estou em modo de aprendizagem na minha vida, eu não considero mais nenhum ato que eu realize como um erro condenável. Tudo aquilo que eu faço é um aprendizado. É a forma como eu devo fazer, como eu não devo fazer, como eu posso melhorar. Então, já temos dois elementos que tornam o projeto ecológico. Ele beneficia todo mundo, né? O modo de aprendizagem é a característica essencial. O terceiro elemento de um projeto ecológico é quando o meu projeto ele traz pessoas para dentro dele, se ele traz pessoas, se ele é um projeto que envolve mais gente, né? Se é uma meta que envolve mais gente, e eu vibro com o sucesso dessas pessoas que estão envolvidas. Então, elas não se tornam minhas competidoras, nem se tornam minhas empregadas, nem se tornam minhas subservientes. São colaboradoras, laboram junto comigo. E eu vibro com o sucesso delas. Isso torna um projeto ecológico. Então, quais são as empresas, por exemplo, que têm sucesso? É a empresa em que o seu idealizador, o seu criador, o seu dono inicial, é uma pessoa que vibra com o sucesso de todos lá dentro. Ele não vê ninguém como sendo uma ameaça à sua própria existência, né? E cria essa mentalidade de que todos podem e devem vibrar com o sucesso uns dos outros, né? E aí, então, se vocês verem esses três elementos anteriores, o projeto ecológico é aquele que gera reciprocidade e gera cooperação. Aquilo que é recíproco e que coopera, ele vai continuar. Então, o meu projeto ecológico, por exemplo, pode ser: eu quero começar um empreendimento, eu sozinha, eu sozinho, mas eu quero que essas condicionantes estejam presentes lá dentro.
Aí eu tenho que pensar como é que eu faço isso. Então, rememorando, primeiro passo é eu tenho que ter as condições ideais para plantar a semente. As condições ideais de plantar a semente é no início de todo o empreendimento ver o seu fim. A condição ideal de plantar aquele projeto, iniciar aquele projeto, é ver todas as coisas com os meus próprios olhos, e não com os olhos dos outros, não com a opinião dos outros só, não com os ditames que os outros dizem que é importante eu ver, mas eu tenho que ver com os meus olhos. E, por fim, uma vez iniciada a tarefa, levar até o fim. Aí, a próxima etapa é como eu torno o meu projeto ecológico. Ele beneficia a todos. Ele funciona no modo de aprendizagem. Não há o conceito de erro que seja imperdoável. Todos os erros são aprendizados. Eu quero que todos progridam junto com o meu projeto e eu vibro com o progresso dos demais e o meu projeto gera reciprocidade e cooperação. O que é ser recíproco e cooperativo? É o corpo humano. Veja, no corpo humano, nenhum órgão compete com o outro. Todos cooperam uns com os outros. Estômago coopera com fígado, que coopera com pâncreas, que coopera com coração, e por aí vai. Né? Não há disputa. E é recíproco, ou seja, o estômago obtém certas coisas que o mantém saudável e vivo, mas ele oferta a outros órgãos coisas que ele assimila. E outros órgãos dão ao estômago, ao intestino, ao cérebro, enfim. É recíproco. São as duas mãos trabalhando juntas. Agora, tudo isso necessita de um terreno fértil. Uma semente só vai vingar se ela for plantada num terreno fértil. E a pergunta é: o terreno é fértil para eu lançar essa minha ideia? Né? Então, eu tenho que ver com sabedoria. Muitas vezes, quando eu não vejo o meu projeto de uma forma ecológica, ou seja, que beneficia a todos, eu quero só o benefício para mim, eu acho que o projeto é maravilhoso, excelente, lanço ele e ele não dá certo, porque o terreno não estava pronto. Ou eu tenho que preparar o terreno. Né? Temos um projeto em família, por exemplo. Típico exemplo de projeto em família. Né? Pessoal, precisamos apertar os cintos. Nosso orçamento não está dando e precisamos encontrar um meio de fazer com que receita e despesa possam ficar equilibrados. Né? É um projeto ecológico? É. Vai beneficiar todo mundo? Vai. Podemos vibrar um com a vitória do outro? Sim, podemos. Mas se a família não estiver preparada para entender essa proposta que vai exigir um pouco de sacrifício de cada uma e de cada um, o projeto não vai vingar. Né? Então, eu preciso ter um terreno fértil, então eu preciso preparar as pessoas. Muitas vezes os nossos projetos não vingam, nossas propostas, nossas ideias, né? Porque nós não preparamos o terreno. Então, o típico projeto de ano novo, este ano eu vou emagrecer. Tá legal. Você preparou o terreno? Você tem que se preparar primeiro. Você sabe que você vai passar por sacrifícios? Você sabe que pode ser que hajam momentos que não vai ser fácil segurar a vontade de comer doce? Como é que você vai administrar isso? Então, eu preciso me preparar. Se eu não me preparo, eu não tenho terreno fértil. Né? Muito bem. Por fim, eu preciso de confiança. Aquilo que eu falei logo no início da minha fala, uma vez iniciado o projeto e até o fim, não é por teimosia nem por obstinação, mas é por confiar que o projeto vai dar certo. Esse ingrediente da confiança é fundamental no sucesso. Eu confio que eu vou conseguir emagrecer. Eu confio que nós, na família, vamos conseguir equilibrar as nossas contas. Eu confio que o meu negócio de costureira vai dar certo e eu vou poder fazer, porque eu estou vendo a totalidade daquilo que eu necessito, dos elementos que eu necessito. Né? Eu preciso saber cultivar e plantar a semente, ela precisa ser ecológica, eu preciso ter a capacidade de ter o terreno fértil preparado, e agora eu confio, porque eu vou fazer todos os passos um a um seguirem. Muito bem. A ideia que eu tinha a apresentar é essa, e eu quero contar um segredinho que eu guardei para o final. Todas essas ideias que eu apresentei aqui hoje são baseadas nos ensinamentos Baha'is.
Tudo isso eu aprendi, pude pegar um pouco daqui e de lá, do que vem dos ensinamentos barrais. É interessante a gente ver como a religião, então, ela não é simplesmente um ir à igreja, à sinagoga, à mesquita, ajoelhar-se, orar, rezar e pedir perdão ou pedir alguma coisa, mas a religião é aquilo que nos traz instrumentos para que a gente possa ter uma vida melhor nesse plano de existência. E isso é a beleza da religião, é a beleza daquilo que a gente encontra nos ensinamentos espirituais. É isso aí, pessoal. Muito obrigado.